Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Red Room Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Max ao vivo, molo. E há 32 anos atrás, em novembro de 1987, dois canais de TV lá de Chicago tiveram seus sinais de transmissão hackeados. E com isso, todas as pessoas que estavam em casa assistindo TV normalmente presenciaram um evento bastante bizarro. Imagina aí você em casa assistindo um programinha na TV de boa, quando do nada começa a chiar e entra um cara mascarado, falando e fazendo várias coisas sem sentido. Eu iria ficar com medo, sei lá, desligar a TV. E talvez no dia algumas pessoas fizeram isso. Os canais que foram interrompidos foram o WGN e o WTTW, que como já falamos são dois canais lá de Chicago. Em um dos canais, a transmissão misteriosa ficou no ar por apenas 20 segundos. Rapidamente eles conseguiram interromper a transmissão. Já no outro canal, a transmissão ficou por mais de 90 segundos. E esse tempo foi suficiente para o hacker passar a sua mensagem e também fazer várias coisas esquisitas. Sem contar também que deixou muita gente em pânico, sem saber o que estava acontecendo. Então agora vamos explicar para vocês o que aconteceu passo a passo nessa invasão e o que foi transmitido. A primeira invasão. A primeira invasão desse hacker misterioso, galera, aconteceu no dia 22 de novembro de 1987, por volta das 9h30 da noite, e o primeiro canal a ser hackeado foi o WGN. No canal estava passando sua programação normal, quando do nada a TV começou a chiar, surgindo na tela algo inesperado. O programa que foi interrompido era o jornal The 9 O'Clock News, e no momento o locutor esportivo Dan Rowan estava falando sobre a vitória do time de futebol americano Chicago Bears. E de repente a tela ficou escura e mudou por alguns segundos. Até então parecia ser uma simples interferência, sinal ruim, problema da emissora, sei lá, coisas que acontecem todos os dias. Porém, depois do chiado, do nada apareceu uma pessoa pulando loucamente para cima e para baixo. Não era mais o comentarista do programa e nem muito menos um outro apresentador de algum programa daquele canal. Se tratava de um desconhecido, uma pessoa estranha. Esse cara estranho usava terno, óculos escuros, uma máscara bem bizarra com um sorriso bem perturbador e agia igual um maluco. Sem contar também que atrás dele tinha tipo um negócio no fundo que parecia ser algo de hipnose. A qualidade da transmissão era muito ruim, cheio de chiados, com aquele sinal estático na tela, o som distorcido, tudo deixando ainda mais bizarro. E nesse momento, enquanto os telespectadores estavam assistindo aquela apresentação estranha, sem saber ao certo se aquilo fazia parte ou não da programação do canal, os técnicos da emissora estavam desesperados, tentando tirar aquele vídeo do ar. Para isso eles tinham que saber o que estava acontecendo, quem estava invadindo, por onde e como eles fariam para interromper aquela transmissão clandestina e voltar para a programação normal. Rapidamente então eles já sabiam que estavam sendo hackeados. E depois então de 20 segundos eles conseguiram controlar a situação. E o comentarista Dan Rowan voltou falando normalmente. E assim que aquele hackeamento foi interrompido e a transmissão voltou ao normal, o apresentador Dan apareceu sorrindo. Só que com aquele sorriso meio sem graça, sabe? De tipo, mano, o que acabou de acontecer? E depois ele virou e falou: bom, se você tá aí surpreso com o que aconteceu, eu também estou. Ou seja, ninguém estava entendendo nada, galera. Depois então que tudo voltou ao normal, eles precisavam de respostas para poder entender o que havia acontecido. E é claro que eles queriam encontrar o culpado disso. A princípio, os técnicos começaram a suspeitar que aquela invasão poderia ter sido feita por alguém da própria empresa. A emissora ficava em um prédio e os caras começaram a vasculhar o prédio inteiro, procurando alguém, sei lá, com algum cabo enfiado, alguma antena. Eles fizeram uma grande busca em todo o prédio para procurar um possível culpado. Porém, eles não encontraram ninguém. E a invasão, galera, só estava começando. A segunda invasão. A segunda aparição do hacker aconteceu 2 horas mais tarde, por volta das 23h15, e foi ainda mais bizarra. O canal dessa vez que foi hackeado era o WTTW. No momento estava exibindo a série Doctor Who, quando do nada, novamente, algo estranho tomou conta da tela. Começaram a surgir algumas linhas piscando, como se fossem entrar aquelas gravações antigas de VHS, fita cassete, e também um zumbido estranho. E aí do nada, tcharam, novamente aquela mesma pessoa estranha, mascarada, toda bizarra. Também com o fundo girando e falando várias coisas aleatórias.
O áudio, galera, também estava distorcido e com alguns ruídos, mas mesmo assim dava pra entender o que o invasor dizia, só não fazia muito sentido. Ele começou dizendo algumas coisas como: ele é um nerd desgramado, eu acho que eu sou melhor que Chuck Swirsky, maldito liberal. Em um momento da sua invasão também, mostra ele segurando uma lata de Pepsi, fazendo uma sátira direta à Coca-Cola. Outra coisa também era que a fantasia do cara que invadiu o programa era de um personagem famoso na época chamado Max Headroom, que no caso era um robô, uma inteligência artificial que apresentava vários programas. Bom, daqui a pouco vamos explicar melhor sobre esse programa do Max Headroom, mas o que vocês precisam saber é que esse personagem era garoto propaganda da Coca-Cola, não o invasor, o personagem real que o invasor estava imitando. E aí que, como ele estava vestido igualmente ao Max Headroom e o Max Headroom era garoto propaganda da Coca-Cola, o invasor, para zombar, apareceu ao vivo tomando Pepsi. Além disso, galera, ele ficava gritando, ironizando e falando várias vezes o slogan da Coca-Cola, Catch the Wave, que em português quer dizer pegue essa onda, só que aí ele tava falando meio que zombando, né, da Coca-Cola. O hacker também, em um momento, começou a cantarolar uma música bem bizarra, que depois foi descoberta que era tema de um desenho lá dos anos 60, chamado Cloud Cargo. E tudo isso, galera, com aquela aparência bizarra, com uma voz distorcida, aquele fundo girando, né, pra causar um desconforto em quem assistia. E antes de terminar, ele ainda diz o seguinte: acabo de criar uma grande obra de arte para os maiores nerds de jornais do mundo. Oh, I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. E depois de falar e fazer mais coisas aleatórias e estranhas, o hacker aparece, mas segurando a máscara fora do rosto, mas sem mostrar o seu rosto de verdade. E aí, galera, como se não desse pra ficar ainda mais bizarro, aparece uma pessoa batendo na bunda do invasor. Tipo, olha o que eu faço aqui, ó, no canal de vocês aqui, ó. E antes da transmissão acabar, ele disse ainda: oh não, eles estão vindo me pegar. E a transmissão acabou. Imagina, acontece isso na Globo. Pum! Acho que depois disso devem ter feito vários negócios. Seguranças pra nunca mais ser invadido. Nunca mais ser invadido, eu acho. É, galera, foi exatamente isso que aconteceu. Um maluco invadiu um programa televisivo e falou um monte de besteira, fez o que ele queria. Já botou a bunda pra fora, velho. Zombou a Coca-Cola, zombou o comentarista do Chicago do outro time. E enquanto o vídeo, galera, era transmitido, os técnicos do canal não conseguiam de forma alguma controlar ou recuperar o sinal. Eles não sabiam o que fazer. E aí que só depois de 90 segundos de transmissão estranha, 1 minuto e meio, o sinal foi cortado e a tela ficou preta. Depois de alguns segundos, tudo voltou ao normal. O canal voltou a transmitir normalmente o episódio de Doctor Who, como se nada tivesse acontecido. Mas, galera, tinha acabado de acontecer uma das maiores invasões da TV de todos os tempos. E é claro que eles queriam encontrar o culpado. E depois de algumas horas, as autoridades federais foram chamadas para investigar um dos crimes mais esquisitos da história da televisão. Procurando uma inteligência artificial? Não sabe qual IA escolher? Luzia. Estudo Esquisitos da história da televisão. A busca pelo hacker. Logo depois em que o incidente aconteceu, né, logo depois daquela transmissão bizarra, os telefones das duas emissoras não paravam de tocar. Era pessoas de todos os cantos ligando, querendo respostas, querendo saber o que havia acontecido. Porque eu tava assistindo aqui tranquilo o meu programa e apareceu um maluco falando um monte de asneira. Na época, os técnicos do canal disseram para as pessoas que era apenas um maluco zoando e que muito provavelmente ele tinha equipamentos caros para fazer isso. Só com equipamentos muito caros ou com muita tecnologia para poder conseguir se infiltrar e hackear uma transmissão ao vivo. Ambas as emissoras ficaram por horas vasculhando tudo, e seus estúdios, suas instalações, qualquer lugar do prédio que pudesse ter alguém. Porque para eles a invasão foi feita dali de dentro. Se já era praticamente impossível uma pessoa hackear um canal de TV dali do próprio prédio, vixe, lá de fora então, não, esquece. O problema mesmo, galera, é que o cara que fez isso não era qualquer hacker. O cara não era noob, ele era um hacker profissional. Ele não deixou nenhuma pista e a polícia não tinha ideia para onde olhar. A única ideia que ele tinha era o próprio prédio, né? É. Podia ser de qualquer lugar. Os investigadores do FBI encontraram algumas pequenas pistas que não levavam a lugar nenhum. E depois então de muita investigação, o FBI, galera, não encontrou ninguém. Isso porque eles deduziram que podia ser qualquer pessoa de qualquer lugar. E se o hacker que fez isso fosse bom de verdade, ele não precisaria de nenhum equipamento tecnológico ou avançado do tipo. Segundo o FBI, ele precisaria apenas de um rádio amador e uma antena parabólica. E no mínimo, o cara que fez isso tinha
que tá próximo ali do prédio. E como a cidade é muito grande, com vários prédios, várias casas, né, não dá pra saber quem foi que fez isso. E até hoje, galera, o responsável ou os responsáveis não foram encontrados e nem presos. Quem está por trás do incidente do Max Headroom, isso continua um mistério até hoje. E como já se passaram 32 anos, muito dificilmente que esse mistério vá se resolver. Mas agora vocês precisam entender por que esse caso foi chamado de Incidente Max Headroom. E por que também ele estava fantasiado daquela forma. Quem é o personagem Max Headroom? Max Headroom, galera, pra quem não sabe, era um personagem que apresentava um programa de TV naquela época. O personagem, galera, é britânico e foi criado lá em 1985 para apresentar um programa musical. E o personagem não era exatamente uma pessoa. Ele era como se fosse um robô, uma inteligência artificial. E podemos dizer então que esse foi o primeiro apresentador de programa computadorizado. E com isso então, o personagem ficou famoso no mundo inteiro. Tanto é que Max conseguiu ser até mesmo o garoto propaganda da Coca-Cola e fez também um talk show noturno no Cinemax. Além disso, galera, depois de toda essa popularidade, Max Headroom ganhou seu próprio programa de TV, que tinha ali uma duração de 1 hora. Só que nesse programa não era a inteligência artificial que apresentava o programa, e sim o ator Matt Frewer, caracterizado de Max Headroom. Para que Matt ficasse artificial, eles tinham que usar muita maquiagem nele, e até mesmo algumas próteses no rosto do ator para deixar ele tipo meio robô. E todos os programas onde Max Headroom apresentava, os programas tinham um tom meio cyberpunk, algo que era bem popular na época, uma mistura de homem com máquina. Sem contar também que em algumas vezes Max Headroom era ácido, polêmico, falava de vários assuntos. E talvez seja por isso então que aquele hacker que invadiu as TVs de Chicago tenha escolhido Max Headroom para aparecer em sua invasão. Pois na época, galera, o personagem era bastante famoso e polêmico. E como o hacker usou a máscara do Max Headroom para fazer a sua invasão, o caso ficou conhecido como o Incidente Max Headroom. E esse